hello dear students, teachers, welcome! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Hoje a gente vai trabalhar aí algumas preposições essas que são muito utilizadas no nosso dia a dia, quando a gente fala aí em língua inglesa. Sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês aí na nossa aula de hoje. Vamos lá! Então, nossa aula vai falar sobre prepositions of place, as preposições de lugar, on, in e at. Essas preposições aí, gente, quer dizer a mesma coisa, tá? Mas elas são utilizadas em situações bem distintas. E é por isso que elas merecem bastante atenção. Vamos lá, então, para a nossa aula? Olha só, gente. Essas preposições, então, todas essas preposições, essas três preposições, in, on e at, são preposições que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? Falando em língua inglesa, mas sempre relacionado sempre a lugar. Uma questão importante é que elas significam basicamente a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa, a mesma tradução. O que muda são as situações de uso, tá certo? E nós vamos explorar cada um deles na nossa aula de hoje. Então, as preposições in, on e at, são preposições de lugar, preposition of place. Usamos preposições in, on e at em situações bem específicas, e é exatamente o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Vamos começar com o in, olha só. A preposição in, ela sempre vai ser utilizada, então, com neighborhood, com vizinhança, quando for um lugar amplo. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, para memorizar da seguinte forma, como se fosse uma pirâmide, A base vai ser sempre in, no meio vai ser on e a pontinha lá em cima vai ser o at. Porque é exatamente essa a dinâmica dessas três preposições. Uma é utilizada bastante em lugares bem amplos, como se fosse a base da pirâmide, e no meio, que seria o on, o in sempre na base, ele é utilizado em lugares bem amplos. O on é utilizado, então, em locais um pouco menor, e o at em locais bem específicos. Daí a ideia de pirâmide, para a gente memorizar qual é a situação de uso de um e de outro. A gente vai vendo no final ali, a gente vai complementar e dando maiores explicações. Olha só, neighborhood, então é vizinhança, bairro, uma vizinhança, nesse caso, in, Japim. Repare que é um lugar grande, e ele tem limites, como se fosse ele tivesse alguns limites, algumas cercas. Então, ele passa também essa ideia de dentro, e é um local grande, é um espaço muito amplo, tá certo? Então, repare que nessa ideia de pirâmide, ele ficaria na base, o in ficaria na base. Então, neighborhood seria bairro, in Japim, que é o nome do bairro onde nós estamos. Em Japim, então, nós utilizamos porque é um local grande. Olha só, bem amplo, na verdade. Outro local de uso também, ainda falando em locais amplos, é cities, cidades. Nós temos, então, Itacoatiara, em Boa Vista do Ramos e em Manacapuru. Nomes próprios não mudam em língua inglesa, permanecem igual. Então, nós temos a preposição in sendo utilizado antes de todas essas cidades. Por quê? Porque são preposições de lugar, de lugares amplos, tá? Sempre na base da pirâmide, onde é mais amplo. Então, nós utilizamos para bairro, cidade, e agora a gente vai ver onde nós utilizamos mais a preposição in. Olha só. Preposição in countries, países. Nós temos em Brasil, Canadá, Italy. Nós temos, então, 3 países. Qualquer outro país também nós utilizamos a preposição in. Também estado, quando a gente for falar de estado. Ó, repare que país, country, como é o caso aqui, state, estado, cidade, cities, nós utilizamos sempre a preposição in, porque ele é um local bem amplo, tá certo? Então, sempre na base da pirâmide, quando a gente pensa em formato de pirâmide. Vamos ver algumas situações de uso agora da preposição in. Olha só, bem contextualizada. Usa-se em pontos específicos, aí nós temos bees, as abelhas, live in the garden. Repare que garden, jardim, ele é um local grande, amplo, mas também passa a ideia de dentro desse espaço. As abelhas estão dentro do jardim, no jardim, mas com essa ideia um pouquinho aí de dentro do jardim. Por isso, nós utilizamos a preposição in, que em suma também quer dizer dentro de. Aí a outra frase que nós temos, outro exemplo, all the money is in my wallet. Todo o dinheiro está dentro da minha carteira. Aqui a preposição in sendo utilizado no sentido de dentro de, que de fato também é uma das traduções dela, umas situações de uso. Quando nós queremos dizer dentro de um espaço, dentro de um objeto, dentro de uma caixa, nesse caso,
dentro de uma carteira. All the money is in my wallet. Todo o dinheiro está dentro da minha carteira. Outra situação de uso. Kids are in the car. As crianças estão dentro do carro. Repare que as crianças estão dentro de um objeto, né? Portanto, o in sendo utilizado, então, com essa ideia de dentro de. Kids in the car. Crianças, então, dentro do carro. Então, essa ideia de dentro de. Tá certo? Preposições, então, de lugar, né? O in, ele vai ser sempre locais amplos, mas também com o significado de dentro de. Vamos ver mais alguns exemplos agora, só que com o on. Nós já vimos, então, que o in é utilizado países, cidades, bairros, estados e também com a ideia de dentro de. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre on, que é uma outra preposição. On, então, eu vou utilizar sempre com locais planos, né? Como aqui, on de Valdomiro Lustosa. Na anterior, que eu vou mostrar para vocês no exemplo anterior, falando então, olha só, on Penn Street. Com ruas eu vou sempre utilizar on Penn Street, tá certo? On Penn Street, ok? On Penn Street. Outro exemplo, olha só, on Valdomiro Lustosa Street. Nós estamos então na rua Valdomiro Lustosa. Olha só, street então sempre vou utilizar com on Valdomiro Lustosa Street. Sempre com a rua eu vou utilizar a preposição on Valdomiro Lustosa Street. Outra situação de uso, então, com o on, né, já vimos que nós utilizamos com rua. Avenues. Avenues, então, utilizo essa preposição on Towers Ave. Obviamente, isso aqui é a Avenida das Torres, mas pode ser qualquer outra avenida. Sempre vou utilizar on, então, para rua e avenida. Repare que é um local bem menor se comparado com in. Lembra aquela ideia de pirâmide? Embaixo, locais amplos, que é o in. No meio, que locais mais menores, né? Menores do que in, eu utilizo o on. É exatamente o que nós estamos vendo. Repare que comparar uma rua e uma avenida com uma cidade ou um país não dá, né? O tamanho é muito diferente. Então, o on é um local um local menor, né? Um local menos amplo do que o in. On Towers Ave, então na rua, né, das Torres, repare que é uma avenida, então utilizo o on. Então, esses são os locais de uso aí da preposição on. Seguindo, então, né, nós vamos ver alguns exemplos também aí de utilização da preposição on. On Fifth Avenue, na Quinta Avenida, uma avenida conhecida dos Estados Unidos. Também, de Nova York mais específico, também nós utilizamos on. Então, rua e avenida sempre on. Continuando. On Marajó, eu trabalho com ilha, tá? Aí alguém pode perguntar, professor, mas ilha passa a ideia de dentro da ilha. Só que ilha não passa essa ideia de dentro de um objeto, dentro de algo, né? E sim a ideia de superfície. Você está na superfície da ilha. Entende? Então é mais ou menos essa a diferença. Então por isso que eu utilizo on island, né, na ilha, e não in, tá? In também poderia passar essa ideia de dentro de, mas nesse contexto on é utilizado porque a ilha é uma superfície, tá certo? E portanto eu utilizo on, nesse caso, on Marajó, que é uma ilha. Na sequência, então, né, nós estamos falando que rua, avenida, ilha, nós utilizamos on. Agora, on Manhattan. Manhattan, então, né, Nova York, nós temos também a preposição do on, justamente porque é uma ilha. Continuando. Então, on Manhattan é um local aí onde nós utilizamos a preposição on. Large vehicles, nós temos, então, on a bus, né, dentro do ônibus, é um meio de transporte longo, grande, nós utilizamos, então, a preposição on. Na sequência, on a train, no trem, então, sempre pensando nessa ideia de veículos longos, né, nós utilizamos a preposição também on. Continuando, então nós vimos que é utilizado em ruas, avenidas, ilhas, né, veículos grandes. Agora aqui, on a ship, no barco, também a preposição on, porque é um veículo longo, né, ou grande.
on ship. Então, nós utilizamos essas preposições nessas situações de uso, que são ruas, avenidas, né, e veículos longos. Vamos ver mais exemplos agora, gente, só que dentro de um contexto, olha só. A preposição on, então, ela é utilizada também com a ideia de sobre, né, em cima de algo. The worker is on the ceiling. Então, o trabalhador está sobre o teto, está no telhado. The worker is on the ceiling. Né? O trabalhador está sobre o telhado. Na sequência, então, né, o on sendo utilizado com a ideia de sobre algo. Fungi, dust and mites live on the carpets. Então, fungos, poeiras, né, e micro-organismos ali vivem nos carpês, né? Então, fungi, dust and mites live on carpets. Então, repare que carpet é uma superfície, portanto, eu utilizo a preposição on. Outro exemplo. My fingers were on the blank page. Meus dedos estavam, né, sobre a página em branco. Tá? Repare que é sobre, então, essa ideia de sobre eu vou utilizar on. My fingers were on the blank page. Meus dedos estavam dentro aliás, sobre a página. Outro exemplo. The wine bottle was left on the table. The wine bottle was left on the table. Então, a garrafa de vinho foi deixada sobre a mesa. Repare que on, então, sendo utilizado aí com essa ideia aí de sobre algo. Então, o on, né, naquela ideia nossa de pirâmide, ele vai ficar num espaço intermediário, porque não é um local muito longo, né, não é um local tão amplo quanto o in, também não é muito exato como o at, mas ele também significa sobre algo, sobre um objeto, tá certo? Vamos ver mais exemplos agora, só que com o at, olha só. Então, gente, nós falamos que as preposições in, on e at são utilizados, né, para lugares e a gente passa a ideia da pirâmide. A base, que é um local amplo, nós utilizamos então a preposição in. Locais que não é tão amplo, como ruas, avenidas, né, também nós utilizamos a ilha, né, nós utilizamos o on. E locais bem exatos, nós utilizamos então o at. Então, repare que ele forma mesmo essa ideia de pirâmide. Tá certo? O in também tem essa ideia de dentro de e o on passa a ideia de sobre, né, uma preposição que também significa sobre algo. Agora o at, gente, vocês vão perceber que é uma preposição que nós utilizamos para locais bem específicos. É a ponta da nossa pirâmide, tá? Olha só, at eu utilizo para address, para endereço. Se o endereço tiver um número, então nós já utilizamos o at, porque é um local bem específico. Então, we work at 250, né, 250 Valdomiro Lustosa Street. Repare que é uma rua, né, mas é um local bem exato. Eu coloquei um número, portanto, eu utilizo o at, tá certo? E não o on. Locais específicos é a ponta da nossa pirâmide, é o local exato, específico. Nós devemos utilizar a preposição at. Outro exemplo. Olha só, specific locations, então, at home. Nós utilizamos, então, a preposição at, né? Nós utilizamos a preposição at para falar de locais, então, específicos, né? Por exemplo, casa. A expressão at home eu utilizo sempre dessa forma. Sempre vou utilizar a expressão at home. At home, então, é uma preposição que eu utilizo para lugar, né? Casa, nesse caso aqui. At home, casa. Outro exemplo, que nós utilizamos o at, que é um local sempre muito exato. Então, at the bus stop, em uma parada de ônibus. At a bus stop. Então, nós utilizamos sempre a preposição at para local específico. Então, at a bus stop nós utilizamos sempre para local específico. Nesse caso aqui, em uma parada de ônibus, é um lugar, né, bem específico. Nós utilizamos, então, o at. Outra situação de uso do at é a seguinte. At church, na igreja. Repare que é um local exato, bem específico, né? Na nossa ideia de pirâmide, ele vai ficar sempre na ponta. At church. Outro exemplo,
At school, na escola. At school, na escola. Então, repare que é um local bem exato também. Seguindo. At the cinema, né? No cinema, então, também é um local exato, né? Com um número, inclusive, é um endereço, eu utilizo o at. At cinema. Próximo exemplo. Agora a gente vai ver o at. The cab is waiting at the corner of 2nd Street. Então, o at, aliás, o táxi está esperando na esquina com a segunda rua. Cab, então, é outra forma de se falar táxi, tá certo? Também, at the corner, eu utilizo o at quando eu falo de esquina, que é um local bem exato. Outro exemplo. I'm waiting for you at the bus stop. Eu estou esperando você na parada de ônibus. At the bus stop. Bus stop, então, é um local exato, portanto, o at. Outro exemplo. My old car is at the entrance. Meu carro velho, né, está na entrada. Também utiliza-se o at porque é um local bem exato, tá? Outro exemplo. My boss waited for me at the front desk. Meu chefe esperou por mim, né, em frente, né, esperava por mim na cadeira, né, na mesa da frente. Então, local bem exato, at, local bem exato. Outro exemplo. The final stop is at the end of the road. A parada de ônibus final, então, é exatamente, né, um local bem exato no final da rua, tá? Então, nós vimos aí, né, que a preposição at é utilizado sempre em situações bem específicas, tá certo? Vamos ver agora, gente, algumas informações um pouquinho mais, né, de informações sobre essas três preposições. Olha só. Nós temos, então, she was standing all by herself the bus stop. Repare que é um local exato, então ali eu deveria preencher com o at, tá certo? She was standing all by herself at the bus stop. Porque é um local exato, então eu deveria utilizar o at. There were many beautiful flowers in the garden. In the garden. Por que dentro do jardim? Porque é um local fechado, né? We had dinner. Nós jantamos at a very nice restaurant. Então, o local exato, eu vou utilizar o at. They are dancing on the street. A expressão on the street, né? Street sempre vai ser necessária a utilização do on. They are dancing on the street. They live in France. Eles moram na França. Então, nesse caso, é um país, eu utilizo o in. Times Square is in New York. Então, Times Square é uma rua, né, dentro dessa cidade. Então, portanto, eu vou utilizar o in. We agree to meet at the airport. Nós concordamos em nos encontrar no aeroporto, né? Nós combinamos ali. There is a lot to see in Texas. Há muito para ver, né, no estado do Texas. Então, é preposição in. Então, gente, várias preposições aí que nós vimos na nossa aula de hoje, né? Todas elas, né? At, locais específicos, on, local mais amplo, e o in é o local bem mais amplo. Então, pense na ideia da pirâmide. É exatamente o que nós vamos ver na nossa DLI agora. Então, explique o uso da preposição in e exemplifique. Qual é a situação de uso, então, né? A preposição, enquanto que nós utilizamos? Está aí na sequência. Questão 2, então, nós temos complete as sentenças, né, as frases, complete the sentence with the correct preposition below and translate them. Então, complete as frases a seguir com a preposição correta e traduza-as. Então, nós temos a letra A até a letra D. Vamos colocar ali a preposição corretamente. Na sequência, nós voltamos com a correção dessas duas atividades.
Então, gente, estamos de volta agora para a nossa correção da nossa DLI. Hoje nós trabalhamos aí as preposições de lugar in, on e at. E na nossa DLI nós vimos exatamente isso, quais são as situações de uso dessas preposições. Vamos ver como é que vocês fizeram aí essa DLI, essa atividade? Acertaram todas? Vamos ver. Então, na primeira, gente, primeira questão, explique o uso da preposição in e exemplifique. Então, a preposição in, basicamente, ela é utilizada sempre com locais bem amplos, né? E eu vou mostrar para vocês, então, a resposta, né? A resposta aí aproximada, já que pode variar, eventualmente, entre um e outro. Olha só. Então, a preposição in é utilizada para indicar neighborhood, né? Que é um local grande, amplo, bairro ou região, cities, que são cidades, countries, países, e no uso em geral é usado para indicar algo que está dentro ou que faz parte de uma área determinada. Exemplo, in the car, dentro do carro. No caso, exemplos de frases, é importante observar as situações de uso da preposição. Tá certo? Vamos ver a segunda. Na questão 2, então, complete as sentenças com a preposição correta abaixo e traduza-as. Eu vou mostrar para vocês a resposta correta, né, as respostas, aí depois a gente vai comentar um pouquinho sobre elas. Olha só. Vou mostrar o gabarito para vocês agora. Então, reparem que é para vocês, né, para vocês preencherem, olha só. Perfeito. Complete as sentenças com a preposição corretamente, né, e traduza-as. Repare que eu tenho aqui na letra A. I always keep some extra money in my bag, in case of emergencies. Então, eu utilizo, então, my bag, quer dizer, dentro, né, da minha bolsa, né? Então, a preposição in, porque justamente passa a ideia de dentro de. Aí na letra B, do you live in, você mora em uma casa, né, dentro de uma casa, or in apartment, ou dentro de um apartamento. Então, mais uma vez, a preposição in sendo utilizado. My parents are at the cinema entrance. Meus pais, né? My parents, é um falso cognato, meus pais estão na entrada do cinema. Repare que é um local bem exato e por isso eu utilizo a preposição at. My parents are at the cinema entrance. Letra D. I read about it on the newspaper. Né? Eu li sobre isso no jornal. Então, repare que newspaper, né, utilizo sempre a preposição on, porque passa a ideia de superfície, né? Então, eu li sobre isso no jornal. Aqui, gente, vou mostrar para vocês. Agora vou mostrar o comentário, depois vou mostrar uma informação importante, que é aquela ideia da preposição, das preposições sendo utilizada como pirâmide, tá? Nas letras A e B, o uso da preposição in é utilizado dando a ideia de algo que está dentro. Nesses casos, dentro da bolsa e dentro de um apartamento ou casa. Na letra C, o uso da preposição at se refere a um local específico, que no caso é a entrada do cinema. Letra E. E na letra D, aliás, o uso da preposição on se refere à utilização geral, que é sobre locais como superfície, que no exemplo dado é o jornal. Então, pensem na preposição, nessas três preposições na forma de pirâmide, tá, gente? Eu faço isso para ficar mais fácil para vocês compreenderem um pouco mais de quando utilizar uma ou outra. Aqui na base, vocês vão utilizar o in, que são os locais bem amplos, como países, tá? Cidades, bairros. Então, é um local sempre muito amplo. Aqui no meio, que não é um local muito amplo, também não muito específico, eu vou utilizar a preposição on, tá? Eu vou utilizar para rua, on street, on avenue, né? Assim por diante. E locais com superfície. Já aqui na ponta, eu vou utilizar o at, porque é um local bem específico, tá? Pense sempre num lugar que tem um número, por exemplo, o endereço possui um número, então eu vou utilizar sempre o at. Então, para finalizar, a gente imagina dessa forma, o in em um local bem amplo, o on em um local não muito amplo, também não muito específico, já o at eu vou utilizar, então,
né? Sempre com essa ideia de local bem específico, tá certo? Então, in eu utilizo para locais bem amplos e na ideia de dentro de, o on é um local não muito amplo, também não muito específico, intermediário, e superfícies, e também com a ideia de sobre alguma coisa. Já o at eu utilizo só para locais bem específicos, como at home, e locais que possuem número, né? Endereço que possui número. Esse é um local bem específico e, portanto, eu utilizo o at. Forma, então, a ideia da pirâmide. Tá certo, gente? Por hoje era só e vejo vocês nas próximas aulas. Bye, bye! A sua aula continua no próximo vídeo.